Continuando a leitura. Versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro à igreja, a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Paulo aqui, ele não começa um novo assunto, é uma continuação. Lembre-se, ele disse: enchei-vos do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo controlar suas atitudes, suas decisões e tudo isso. No finalzinho, no versículo 21, ele disse que uma das formas de nós nos enchermos do Espírito Santo é nos sujeitando uns aos outros. E aí ele vai começar a dar exemplos de como nós nos sujeitamos uns aos outros. E aí ele usa o exemplo do casamento. Bem, dos versículos 22 ao 33, então, nós vamos ver sobre o casamento. Versículo 22. Espera-se que as mulheres sejam submissas ao marido como elas se submetem a Deus. Ele usa a figura que a igreja se submete a Jesus e Jesus é o cabeça. Porque ele é o responsável pela igreja, Jesus é o que cuida da igreja, por isso ele é o cabeça. E nós nos submetemos a Jesus, respeitamos ele como líder. Assim, ele diz que o marido também ele é o cabeça da sua família. Por isso a mulher se submete com alegria ao marido, porque ela o ama e ela o respeita. Dessa forma, a mulher respeitando ao marido, ela se enche do Espírito Santo. Não significa aqui que o marido é melhor ou maior, que só porque ele é o líder, ele é melhor ou maior. Não é. Aqui é assim que Deus faz lá na criação em Gênesis.
Ele cria dois seres à sua imagem e semelhança, o homem e a mulher, com papéis distintos. Então veja bem, quando eu me sujeito ao governo, e essa palavra de se submeter ao marido é a mesma que é usada no original, no grego, quando Paulo fala também sobre se sujeitar ao governo, não significa que a pessoa que ocupa o cargo de governante é maior ou melhor do que eu ou você. Ela só tem aquele cargo, aquele papel distinto, diferente do seu. Então, o marido tem a função dele e a mulher caminha com ele. Bem, nós vamos entender que é fácil uma mulher se submeter a um homem que o ama, que a ama. E é isso que nós vamos ver agora com o papel do homem a partir do versículo 25. Deus criou um relacionamento perfeito. É fácil uma mulher se submeter a um homem que a ama. E é fácil um homem amar uma mulher que o respeita e caminha com ele. Bem, a partir do versículo 25, também é exigido do marido: amem suas mulheres como Jesus ama a igreja, isto é, se entregando totalmente a ela, a ponto de dar a própria vida e morrer, que é o que Jesus fez pela sua igreja. E veja bem, o homem, ele também tem esse dever de se submeter à mulher, porque ele está cumprindo o que foi dito lá no versículo 21. O versículo 21 não fala que nós temos que nos sujeitar uns aos outros? Então a mulher se submete, se sujeita, ela é submissa a partir do respeito e entendendo que o marido é o líder, e assim o homem também se submete e se sujeita quando ele ama. Quando ele ama. Dos versículos 26 ao 27, mostra que assim como Jesus, ele renunciou à glória, o poder dele para santificar a igreja. E aí a gente vai ver isso, que diz que tudo que Jesus fez lá no versículo 25, ele amou a igreja, ele se entregou por ela, são exemplos do que Jesus fez. 26, ele tendo-a purificado por meio de lavagem de água, é um ritual de purificação, e ele fez tudo isso para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então ele pega o exemplo do que Jesus fez com a igreja e aplica ao homem, dizendo que ele deve amar a sua esposa, para que essa mulher cresça espiritualmente, para que ela se santifique a cada dia. O amor aqui, que é uma ordem dada por Deus ao homem, amai, não é um simples sentimento que vai brotar do nada. Não, é uma decisão que o homem deve fazer todos os dias de amar, pensar nela. Em todas as circunstâncias, ele vai pensar, em primeiro lugar, no amor à sua mulher. Bem, e aí Paulo conclui, lá no versículo 33,
dizendo para que o homem ame a própria esposa como a si mesmo e a esposa respeite ao marido. Que cada homem e mulher busque a presença de Deus e a sabedoria em Deus para o seu casamento, para que haja harmonia e para que o Senhor habite nesse relacionamento. Que Deus nos ajude em todos os momentos das nossas vidas. Amém.